para que a gente possa iniciar. Eu só vou me conectar aqui rapidinho, peço licença. Amado Senhor, que seja possível neste momento me envolver espiritualmente com o mentor Erasmo Gurgel e que ele possa me instruir, me inspirar no trabalho desta manhã. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós trouxemos para hoje o tema Relações Familiares. Nós achamos de total importância este tema para que a gente possa sobreviver neste mundo com mais dignidade e transmitir mais amor a todos que estão ao nosso redor. Então nós nos lembraremos inicialmente do quarto mandamento, está em Êxodo 20, versículo 12. Honra pai e mãe, para ter dilatada a vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te dará. E lá no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo de 46 a 50, Jesus estava em assembleia com muitas pessoas e de repente o avisaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora te chamando. E ele disse: quem são minha mãe e meus irmãos? E olhando para todos aqueles que estavam ao seu redor, ele fala: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então nós temos diversas passagens no Evangelho que nos lembram destas relações familiares que devem ser fortes e duradouras. O Livro dos Espíritos também nos explica muito isso. A gente vai usar as questões 582 e 583. Então os Espíritos dizem a Kardec que Deus colocou a criança sob a tutela dos pais para que eles a dirijam no caminho do bem. E facilitou esta tarefa, porque dá à criança um organismo frágil e delicado que é acessível a todas as influências. Então, desta maneira, nós percebemos que todos nós temos o dever de endireitar o caráter dos nossos filhos. Todos nós temos isso, porque é uma missão. A paternidade é uma missão e um dever que obriga o homem na responsabilidade diante do futuro. Por quê? Dependendo do que eu fizer no meu lar, a forma como eu estruturar o caráter dessas meninas, elas serão boas pessoas no mundo ou sairão por aí cometendo erros, comprometendo outras famílias. E isso tudo será responsabilidade minha. Se elas fracassam por minha culpa, então a pena recairá sobre mim e os sofrimentos delas na vida futura também recairão sobre mim, porque eu não fiz o que dependia de mim em prol do adiantamento delas. Portanto, quando nós recebemos seres no lar, quando nós recebemos filhos no lar, nós devemos ter esta total consciência da nossa responsabilidade. É missão das mais importantes de todas que nós assumirmos. O interessante para nós é sempre percebermos que nós devemos reconhecer o ser. Então Erasmo fala, fazer o reconhecimento do ser. Desde pequenina, a criança mostra as suas tendências, as boas e as más, porque todos nós teremos qualidades e defeitos. Todos nós cometemos erros, mas também fazemos coisas boas. Então já no berço, nós podemos perceber quais são essas inclinações. Devemos estimular as virtudes e eliminar as más tendências. Portanto, quando você reconhece os seus familiares, é muito mais fácil conviver com eles, lidar com eles e também educá-los. Eu brinco falando que a esposa educa até o marido. Nós, mulheres, temos um papel fundamental no lar. Nós somos, sim, educadoras por excelência. Então, a gente tem que reconhecer cada um que está dentro da nossa casa.
filho é mentiroso, mas ela quer negar para si mesma que ele mente. Ela sabe que ele tem uma tendência ao furto, ao roubo, mas ela se engana. Então, desde pequenininho, ele vai pegar os lápis da colega na escola, ele pega a borracha. Ela percebe que aparecem coisas em casa que não pertencem ao filho, mas ela não toma nenhuma atitude. E isso vai prosseguindo. A gente vai continuar com o livro dos Espíritos, as questões 203 a 206, parentesco e filiação. Então, os Espíritos vão falar o seguinte, que nós participamos do planejamento reencarnatório no mundo espiritual, e eu gosto muito de frisar isso, porque tem gente que fala assim, mas eu não pedi para nascer, eu escolhi esse marido errado. E essa criatura que foi posta dentro da minha casa, que eu não tenho condição de educar, gente? Tem sim. Nós participamos do planejamento reencarnatório, nós estivemos lá, conversamos com estes familiares e de comum acordo todo mundo topou vir na mesma casa. Todos aceitaram estarem ligados nesta família. E muitas vezes nós reencarnamos no mesmo núcleo familiar, só que em posições diferentes. Então, de repente, hoje eu sou mãe da Júlia, mas em outra existência eu fui filha dela. Em outra existência eu e meu esposo fomos irmãos. Então, Deus é tão maravilhoso, coloca sempre a gente ali juntinho, que é para resgatar, que é para aprender o que ficou faltando. Claro que também podem vir vizinhos, então estão ali pertinho, os amigos que já participaram desses laços de afinidade. E o que acontece é que a doutrina da reencarnação vai ampliar, vai fortalecer estes laços familiares e também vai ampliar os laços de fraternidade, porque nós temos a consciência de que qualquer um pode estar ligado a nós em existências anteriores pelos laços de sangue. O que quer dizer isso? Qualquer um de vocês aqui pode ter sido meus familiares em outra vida. De repente, minha mãe, minha irmã. Então, olha, como tem a ver o que Jesus falou. Minha mãe e meus irmãos. Quem são minha mãe e meus irmãos? Qualquer um pode ser, pode ter feito parte da nossa família. E aí nasce em nós esta consciência de que nós realmente devemos ser mais amistosos uns com os outros. A gente ainda vai falar que os espíritos não... o corpo procede do corpo, o espírito procede do espírito. O espírito não vai gerar o outro espírito, porque é criatura divina, criada por Deus. Portanto, os pais participam apenas da formação do corpo animal. Do corpo físico, fornecem apenas as semelhanças físicas aos filhos. Além disso, a gente ainda vai falar que os espíritos têm afeição por todos aqueles que estão ligados a ele pelos laços familiares. Portanto, mesmo desencarnando, continuam nos amando. Minha avó, que está no plano espiritual há mais de 20 anos, eu falei um dia desses, eu vim para cá e recebi a visita da minha avó querida. Então, claro que ela ainda continua nutrindo afeto por mim e nós nos recordaremos que os espíritos se atraem por simpatia, semelhança de tendências e comunhão de pensamentos. Nós também podemos utilizar outras questões do livro dos Espíritos. Então, na questão 773 a 775, os laços familiares. Os Espíritos vão explicar para nós que o animal, ele só vive a vida material e não moral. Quando a mãe, a cadela, a gata, quando ela recebe os seus filhotes, ela vai ter um amor pela sua cria. E essa ternura que a mãe tem por seus filhotes está ligado tem origem no instinto de conservação destas crias. O que quer dizer que à medida que estes filhotes vão crescendo, à medida que eles se tornam cada vez mais independentes, ela os abandona e vai então dar atenção para os recém-chegados, para as outras crias, para os mais novinhos. Já
O homem tem a sua destinação diferente dos animais, porque além das necessidades físicas, o homem tem necessidades de progresso. Os laços sociais, eles são necessários ao nosso progresso. E os laços de família, eles estreitam os laços sociais. Deus quis que os homens aprendessem a se amar como irmãos. Então os Espíritos falam que para a sociedade, o relaxamento dos laços de família seria o agravamento do egoísmo. O que quer dizer exatamente isso? Que se a mulher, que é educadora por excelência, se ela sai do lar, se ela deixa de realizar a sua missão dentro do lar, tudo desmorona. Então, o papel da mãe é fundamental para toda a sociedade, não apenas para a sua casa. Se todas as mães tivessem este comprometimento e esta ideia, possivelmente a nossa sociedade seria outra. Sabe por quê? A gente vai pensar no presidente da República. Ele já foi criança, ele foi filho, ele teve mãe. O que é que ficou faltando nesta educação? A gente vai sim colocar essa responsabilidade nas costas da mãe agora. Pode ser assim? O bandido, aquele que comete um assassinato, todos foram crianças. Aquele médico que não cuidou direito do paciente, ele foi criança. O professor que não cuidou direito dos seus alunos, ele foi criança. Todas as pessoas precisaram ser educadas por alguém. Necessitaram de uma mãe para eliminar seus erros, suas más tendências e estimular suas virtudes. Portanto, nós vamos falar aqui que todas as mães, elas são úteis, necessárias, indispensáveis para promover uma sociedade mais harmoniosa e feliz. A gente ainda vai continuar com o Livro dos Espíritos, questão 890 até 892, e aí nós vamos falar sobre o amor maternal e filial. O amor materno, ele é virtude e sentimento instintivo comum aos humanos e aos animais. A natureza deu à mãe o amor por seus filhos, mas com o interesse de sua conservação. E aí no animal, este amor, ele vai estar ligado apenas às necessidades dos animais. Ele vai terminar quando seus cuidados se tornarem inúteis. Então, aquela gata, ela amamenta seus filhotes, ela lambe seus filhotinhos, cuida deles com todo carinho. Mas a partir do momento que eles já não necessitam mais daquela alimentação materna e já sabem se cuidar, ela abandona seus filhotes. O amor encerra. Já o homem, este amor, ele persiste por toda a vida. E ele vai comportar um devotamento e um desinteresse da nossa parte, nós mães, que são virtudes. Nós amamos por amar. Nós somos altruístas, nós nos sacrificamos pelo filho, somos abnegadas simplesmente porque nós amamos este filho. Nós não queremos nada em troca, apenas que ele seja uma boa pessoa e que seja feliz. Isso vai prosseguir por toda a vida e vai ser então, vai sobreviver à própria morte, vai adentrar o mundo espiritual. Como eu disse da minha avózinha, será que ela não se preocupa com os filhos dela que ainda estão encarnados? E nós sabemos das visitas que os espíritos fazem, aqueles entes queridos que ainda estão encarnados, eles são devotados, oram, solicitam ao Pai as melhores oportunidades para que seus filhos se adiantem. Não é disso que nós estamos falando. Porém, existem mães que odeiam seus filhos desde o nascimento, ou melhor dizendo, até antes do nascimento, quando, sentindo no ventre aquele corpo em formação e a ligação com o espírito reencarnante, ela já se inquieta, ela já se arrepende, ela pensa até mesmo em interromper esta gravidez. E nós temos notícias de situações tão terríveis ultimamente. E como é que os espíritos explicam isso? Dizem que esta ligação
pode ser uma prova que foi escolhida pelo Espírito, mas também uma expiação, porque ele mesmo, este Espírito, ele foi ao pai, mãe ou filho. De qualquer forma, a violação da lei, porque ela não está cumprindo adequadamente sua missão, então é violação da lei da natureza. Isso não ficará impune. E o espírito desta criança será recompensado pelos obstáculos que ele já superou. Então veja que tudo é muito perfeito, organizado por toda a providência divina, e os espíritos se encarregam de colocar cada criatura diante das suas penas ou das suas recompensas. A gente vai utilizar agora o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. E Kardec nos lembra de que honrar pai e mãe é consequência da lei de caridade e amor ao próximo. Nós devemos cumprir para com os nossos pais tudo o que manda a caridade. E a honra, nós temos ainda um dever a mais, que é o da piedade filial. Ao amor, nós devemos acrescentar respeito, atenção, submissão e condescendência. Então, eu sempre costumo falar nas palestras, né? Pode até ser que algum dos ouvintes não seja pai ou mãe, mas todos nós somos filhos. E qual é a forma que nós estamos tratando os nossos pais? Então é sempre um assunto que tem duas vertentes. De um lado você como mãe, de um lado você como filha, no meu caso. E aí a gente lembra que não é somente respeitar, é dar tudo o que for possível a estes pais. Então, cercar de solicitude, é dar assistência nas necessidades e também dar repouso na velhice, porque vai chegar uma hora que este pai ou esta mãe de repente não são dotados de muitos bens materiais e não podem trabalhar e vão ficar lá jogados à míngua. Então não é fazer apenas o necessário, mas tanto quanto possam. Eu acho muito bonito essas palavras que contém no Evangelho. São as pequenas doçuras do supérfluo, são delicadezas e amabilidades. E eu percebi que depois que eu tive as minhas filhas, eu fui, então, como mãe, uma filha melhor. Estranho isso, né? A minha mãe sempre falou para mim, ela falou assim: você só vai entender o que uma mãe sente quando você for uma mãe. E você vai perceber que a gente vai se unir diferente quando você tiver seus filhos. E é verdade. Eu vi a minha mãe e a minha avó num relacionamento afetuoso tão bonito, tão íntimo. E eu não tinha isso com a minha mãe. Mas depois que eu me tornei mãe, eu me uni com ela com uma amizade que a gente nunca teve. E isso acontece porque eu acho que a gente começa a olhar com urgência para o outro. A gente consegue compreender o que a outra pessoa sentiu por nós em diversos momentos da vida. Então a gente consegue conviver de uma forma muito mais amorosa com ela. Mas a gente ainda prossegue. Falando então do Consolador, Emmanuel. E aí ele diz que se passada a infância a educação moral não for atingida no lar, nós vamos ter dificuldades com este filho, com esta criatura que está conosco no lar. Atingida a maioridade, fica mais difícil educar moralmente. E aí eu lembro que tem muita gente que fala assim: a criança é pequenininha, eu estou como evangelizadora há 10 anos, graças a Deus. Aí você está ali evangelizando, aquele toquinho, né? Fala assim: vem, coloca os brinquedos aqui na caixa. Aí chega a mãe: não, mas ele não sabe fazer isso. Peraí, primeiro que ele não sabe porque ninguém ensinou, né? Aí ela não fez no lar, eu estou fazendo a evangelização. Mas ela vem criticar. Tudo bem, né? O que acontece? Ela fala assim: ele ainda é muito pequeno para aprender um monte de coisa, tia Paula. Deixa ele crescer, que aí eu ensino. Então, Emmanuel fala que não é assim que vai acontecer. Você tem que aproveitar a infância. Tudo que você quiser ensinar para o seu filho,
você tem que aproveitar a infância, porque ele está suscetível a estas influências. Tudo que você vai falar para ele, parece que não está ouvindo, né? Mas está percebendo, às vezes está olhando para o lado. Você está falando aqui, mas está entendendo o que você está falando. Eles sentem as palavras que você profere e compreendem muito mais também pelos seus exemplos. Vamos guardar na caixa? Ele não quer guardar, mas aí eu vou guardando. E ele está vendo como é que faz. Vem, me ajuda, pega aquele que está lá do outro lado. Quando você vê na outra semana, ele foi o primeiro a recolher os brinquedos. E a mãe falou que ele não conseguia. Então eles aprendem. Se você não fizer isso na infância, ela vai chegar com 18 anos daqui a pouco, ela não vai querer mais me ouvir. Na verdade, lá no livro está falando que depois dos 15, entre 15 e 18, já não quer saber mais. Sabe por quê? Porque retomou o patrimônio do pretérito. Quer dizer, ela conseguiu despertar para tudo que ela realmente é. Todas as aquisições do espírito reacendem para esta criatura. E ela pode cair nos mesmos erros do passado. E aí Emmanuel fala que por isso que é tão importante o lar para a edificação do homem, e é tão profunda a missão da mulher perante a lei divina, porque é desde pequenininho, você vai impregnando de coisas boas e ir orientando, não faz isso não, de quem você pegou esse lápis? Não é seu. A gente vai averiguar e a gente vai devolver para o dono, porque não pode fazer isso é desonesto. Então a gente tem que começar a conversar e colocar essas palavras fortes mesmo na vida da criança, que é para ela sentir o que é certo e o que é errado. A gente vai utilizar também Quem Tem Medo dos Espíritos, super legal, o livro de Richard Simonetti. Ele fala que a estrutura física, ela vai estar ligada à hereditariedade. E de repente a gente olha para a Júlia e fala, é a cara da Paula, o nariz é do pai dela. Eu também já vi que o nariz é do pai dela. Mas todas as características morais, elas não podem ser herdadas. Então, os filhos não vão herdar de nós bondade, maldade, altruísmo, vícios ou virtudes. Não, porque isso é um patrimônio do espírito. Isso é dela. Ela é super atenciosa. Eu não ensinei isso para ela, já veio assim. O que acontece com tudo isso? A pessoa, ela já tem tudo isso dentro de si. Ela não recebeu nada disso dos pais. Mas à medida que ela vai se desenvolvendo, a gente vai conseguir perceber todas as qualidades que ela tem. A maneira de ser fica cada vez mais evidente. É claro que a gente vai falar aqui que a influência do meio é muito importante. Principalmente os nossos exemplos, como eu já mencionei. A criança, ela é sensível aos exemplos dos pais. Mas, naturalmente, tudo que ela realmente é depende dela, e ela vai utilizar este patrimônio do espírito para lutar contra as suas imperfeições. Então os pais vão norteando e vai chegar uma hora que ela vai ser convicta do que ela precisa fazer para se adiantar cada vez mais, para eliminar tudo o que precisa para ser uma pessoa cada vez melhor. Richard Simonetti ainda fala para nós que a moral é a carteira de identidade do espírito. A moral revela para nós o estágio evolutivo de cada ser. E isso é óbvio, porque se está evidente para mim que o meu marido tem vícios como álcool, qual é a moral desse cara? Ele deixa de levar um sustento para dentro do lar para gastar tudo que ele ganha no bar. A gente pode falar que ele tem uma moral elevada? Ele se esquece da família, dos comprometimentos básicos que ele tem com a sua família para gastar tudo que ele ganha no bar, com vício, umas drogas, qualquer um que seja. Qual é a moral dele? Então, isso já mostra o estágio evolutivo dessa pessoa. Richard também vai falar para nós diversas situações onde os seres estão unidos. Então vamos dizer que numa mesma família existem pai, mãe e 5 filhos. Todos
todos eles foram criados pelos mesmos pais, no mesmo ambiente, condições e cuidados, mas todas são diferentes como os dedos das mãos. Em outra circunstância, nós vemos famílias que são todos imorais, todos levados a lesar os seus semelhantes. E nós podemos falar, estes aí são farinha do mesmo saco, são ligados por afinidade, espíritos que se uniram por afinidade. Em outros casos, a gente pode falar assim, ó, naquela casa ali, todos são ajustados, mas tem uma ovelha negra. Aquele rapaz, ele tem comportamento inconsequente, vicioso. Mas por que Deus faz isso com aqueles pais que são tão bondosos, aqueles irmãos que são tão trabalhadores? É um espírito atrasado que foi posto no lar, exatamente para ser ajudado por essas boas pessoas no seu aprendizado. Também tem a ovelha branca no meio de marginais. Neste caso, é um espírito evoluído que está ali naquela família, porque ele tem uma tarefa sacrificial com os seus familiares. Então vejam que tudo se torna belo no mundo espiritual, tudo se torna esclarecido pela doutrina dos Espíritos. Se a gente utilizar o livro A Vida em Família, Rodolfo Caligares vai falar que em determinadas fases da vida, a gente subestima as relações familiares. Ou porque você precisa trabalhar, tem ambições de progredir financeiramente, você deseja estudar, você se casa e acha que não tem muito compromisso com seus pais, porque já tem a sua família. De alguma forma, você pensou em outras coisas e deixou essa família. Mas a gente também pode usar uns exemplos negativos, que é o caso de buscar relacionamentos extraconjugais. Você deixa a sua família porque você aqui, ó, olhou para outra coisa e vislumbrou isso aqui, deixando a família de lado. Então, Rodolfo explica que todas essas circunstâncias, nós muitas vezes até podemos pensar que é o que Deus quer para as nossas vidas. Nós estamos cumprindo a vontade de Deus e a família fica ali, mas eu tenho minhas coisas para fazer aqui. Vamos falar até do trabalho espiritual, né? Olha, estou fazendo aqui com a melhor das boas intenções, estou sendo altruísta. Deixei ali minha casa e vim aqui trabalhar com a parte espiritual. Porém, se o que você construir fora da sua casa desmantelar o seio doméstico, você está participando da ruptura destes elos afetivos. Ou seja, você destruiu a sua principal missão. Porque, é claro, a gente não pode fazer a apologia ao egoísmo familiar, que quer dizer que eu só me preocupo com os interesses da minha casa e da minha família. O mundo lá fora, desculpa, eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou mãe, a minha missão é com as minhas filhas, eu não vou ficar me preocupando com os problemas do mundo. Não é isso que eu estou falando. A gente tem sim que se preocupar com o bem comum e também com o amparo aos necessitados, porque é família, é fraternidade universal. Nós somos uma grande família de Deus. Mas o que eu estou dizendo, e o que Rodolfo Caligares fala, é que nós precisamos pensar que quando os pais têm uma prole, têm filhos que necessitam de acolhimento, acompanhamento e proteção, a primeira coisa que os pais têm que pensar é nas necessidades desses filhos. Eles têm que atender as necessidades dos filhos, porque são os próximos que mais carecem do seu devotamento. E aí a gente vai falar que em diversas situações a gente se esquece de que a verdadeira caridade começa em casa. E para isso, onde em casa acontecem tantos conflitos, nós devemos que procurar solucionar esses conflitos. Mas para isso é necessário presença no lar. E aí que a gente vai voltar a falar disso. Lembra que no início eu falei que muitas mulheres saem de casa, elas vão trabalhar, elas precisam, mães solteiras, muitas e muitas, trazer o sustento para dentro de casa.
elas chegam cansadas, elas trabalham horas e horas e muitas vezes não tem o apoio de ninguém. É só ela no lar para cuidar de tudo. Ainda assim, vale a qualidade do tempo. Você tem que conhecer aquele filho. Quando você tiver 5 minutos para sentar, cansada, exausta de um dia de trabalho, você tem que ouvir o seu filho, para entender o que ele pensa. Porque em inúmeras situações, o filho fala e nós nem compreendemos, mas isso leva a mal entendido. Aquele filho, ele grita pedindo atenção no lar. Ele apronta nenhuma, que é para você ver que ele está ali. E a mãe está cansada. A mãe não consegue nem olhar para ela. Mas ela precisa arrumar um tempinho para entender aquele filho. Sabe por quê? Porque senão, como é que a gente vai cobrar que ele tenha estima ou gratidão por pai e mãe, se o que ele recebe não passa de migalhas afetivas? E aí os pais, eles vão participar como plasmadores de caráter deste filho. Os pais, eles trabalham com 3/4 da influência da personalidade. Eu nem sabia disso. Eu não fazia ideia de que era tanto. Eu falei ontem com a Júlia, né? Eu falei, Júlia, são 3/4 da influência da personalidade. Tudo bem, ela já tem as aquisições eternas do espírito, mas eu vou influenciar muito nesta vida. Preciso aproveitar essa oportunidade. Os pais, eles vão despertar e desenvolver as qualidades cívicas e morais desta criatura. O mínimo que os pais tinham que fazer era pelo menos incentivar na evangelização, porque é educação moral, porque é edificação do homem, porque é quando ele vai receber todos os exemplos e a prática das virtudes morais, virtudes cristãs. Então, pelo menos isso. Os pais, eles vão atuar como amparo espiritual deste filho. E desta maneira, iluminam os passos dos filhos, para que eles possam caminhar fora do erro e alcançar a felicidade. E aí, Emmanuel, no livro Pão Nosso, ele fala que antes de você pretender alcançar uma grande projeção pessoal na obra social, você deve pensar em cooperar para a sua família. Cooperar no seu ambiente doméstico é uma realização que é indispensável para você se elevar. A gente tem um livro, Ao Talefeiro Espírita, eu peguei aqui, é ótimo, de Carlos Bacelli. Então, ele ainda fala mais. Ele fala assim, que a presença das crianças nos templos espíritas é mínima, é quase inexistente em muitos locais. E ele fala que nós devíamos pensar em ter menos mediunidade e mais evangelho. É uma medida salutar para a doutrina. Nós devemos pensar que toda casa que ela é bem orientada, ela vai priorizar e vai sempre orientar na evangelização de crianças e jovens. E aí eu estava conversando com o Mário esses dias. Realmente, se a gente for nas casas espíritas, é isso que a gente vai ver. Apesar das casas incentivarem a evangelização, muitos pais não levam as crianças. Os avós, muitos não levam as crianças. Mas quando a Júlia era pequena, nós fomos numa casa grande. Nossos amigos falaram, vamos, essa casa é maravilhosa. E nós estávamos animados. Quando nós chegamos na porta desta casa para entrar com a pequena Júlia, nós somos barrados. Porque a criança atrapalha o ambiente espiritual. Mas ele disse, vocês podem atravessar a rua e ir para aquele local, que lá vai ter um telão, vocês podem assistir a palestra. Nós fomos. E nós vimos muitos e muitos adultos dançando e cantando, mas a criança iria desestruturar o ambiente espiritual. E claro,
E eu vou ser sincera com vocês. Onde os meus filhos não podem entrar, eu também não entro, porque eu sempre estou com os meus filhos. E é esta bandeira que nós levantamos, a bandeira da família. O centro espírita é onde elas recebem as informações do mundo espiritual. Elas entram em contato com o mundo espiritual e entram em contato com a assistência à comunidade. Olha ali a caixa de doação de alimentos e ela está vendo. Ela está vendo como é que a gente tem que tratar as outras pessoas. Elas precisam participar disso para se tornarem mulheres de bem, mulheres dignas dentro de uma sociedade. Então as crianças elas têm que ser incentivadas a participar. Para finalizar a palestra de hoje, SOS Família com Joana de Ângeles. E ela diz assim: abençoa o seu filho ingrato com ternura e perdão. Olha docemente para aquele genitor desestruturado. Tenha paciência com o seu esposo irresponsável ou com aquela sua esposa que é indulgente, que abandona os deveres domésticos. E neste caso, você vai se esforçar para perseverar ao seu lado, mesmo que ele não queira. Você não vai retê-lo nas amarras de ódio e também de ressentimento. Prossegue tu, fiel no posto e amando. E é com isso que nós fazemos a reflexão de hoje. Como estão os nossos contatos com os nossos familiares? Com o meu esposo, com as minhas filhas, com os meus pais. Como é que estão os nossos contatos mais íntimos com os nossos irmãos de sangue? Será que nós temos questões mal resolvidas? Nós temos que perdoar alguma coisa? Será que esta pessoa me ofendeu, me feriu, me tratou mal? E eu preciso sim aplicar a lei do perdão, como Jesus nos pediu, para perdoar 70 vezes 7? Será que eu estou cumprindo adequadamente a minha missão de mãe? Estou realmente fornecendo para elas tudo o que elas necessitam para serem pessoas melhores e pessoas dignas, saudáveis nessa sociedade? Então a minha reflexão de hoje, a reflexão que Erasmo pede, é para que nós sejamos responsáveis. Pararmos de colocar nas mãos do outro a responsabilidade e pegarmos isso tudo para nós. Eu sou responsável pelo ambiente em que eu vivo. Quando eu olho diferente para os meus familiares, mais amorosa, tolerante, indulgente, as pessoas mudam ao meu redor, simplesmente porque eu mudei. Todas as vezes que a gente se torna diferente, as energias mudam. As pessoas nos reconhecem como uma outra pessoa, modificada. E elas agem também diferente conosco. Então, nos coloquemos à disposição de amar a todos. Eu agradeço a oportunidade que tive mais uma vez como irmã do caminho, muito feliz e imensamente agradecida. Muito obrigada.